Sou professor de antropologia da Unesp de Araraquara. Sou atualmente coordenador do Centro de Estudos Indígenas Miguel Ángel Menendez, CEIMAN, e estou aqui como docente desde 2004. No entanto, eu fiz a minha graduação aqui na Unesp e eu entrei aqui na graduação em 1987 e fiquei até 1991. E quando eu cheguei, eu tinha muito interesse na questão indígena e na questão ambiental. Logo no início da graduação, eu fiquei sabendo que existia o Centro de Estudos Indígenas, que na época só se chamava Centro de Estudos Indígenas, e comecei a participar das reuniões. Um tempo depois, a professora Silvia e o professor Miguel, eles me convidaram para assumir a secretaria do Centro de Estudos, que tinha uma sala no corredor dos departamentos. Naquela época, o CEIMAN já era um centro de estudos consolidado, até hoje talvez seja um dos mais antigos fundados na Unesp, e ele foi fundado no começo dos anos 80. Ele tinha uma atuação forte, principalmente por conta da professora Silvia Carvalho, que tinha uma atuação mais voltada para os povos indígenas aqui da região de São Paulo, de Araribá e também do Mato Grosso do Sul, com o povo terena. E depois, várias gerações de estudantes de graduação, de todos os cursos, passaram pelo CEIMAN, com um apoio e orientação da professora Silvia. Logo no começo dos anos 80, chegou aqui como docente o professor Miguel Menendez, que era um antropólogo argentino, com formação na Universidade de São Paulo, que veio também contribuir com o CEIMAN. Então, principalmente no início dos anos 80, tinha duas frentes, digamos assim, porque a professora Silvia tinha esses projetos mais no Mato Grosso do Sul, e o professor Miguel voltado para os povos indígenas do sul do estado do Amazonas, em particular o povo indígena Tenharim. Uma das coisas mais importantes no meados dos anos 80 com relação ao CEIMAN é que o Centro de Estudos Indígenas, até então denominado assim, tinha uma publicação chamada Terra Indígena, que é essa daqui, que é um boletim que tem uma particularidade muito interessante, que tem como característica um enfoque tanto na questão acadêmica quanto na questão política de apoio à causa indígena. E no começo dos anos 80, o Centro de Estudos Indígenas entrou numa rede de apoio à causa indígena. Nesse período já estava em discussão a criação da Constituição Federal Brasileira, que foi promulgada em 1988. O CEIMAN teve uma participação importantíssima durante o período da Constituinte e depois promulgação da Constituição em 1988, que a gente sabe muito bem que ali tem direitos fundamentais dos povos indígenas e que foi uma marca daquele momento, tanto do movimento indígena quanto do movimento indigenista em apoio, os movimentos sociais todos que apoiavam os povos indígenas. A interface acadêmica, que a professora Silvia tinha um foco muito grande na questão dos modos de produção, ela tinha uma preocupação com o que ela chamava de uma antropologia marxiana, de pensar como os povos indígenas tinham a sua adaptação no meio ambiente, como eles viviam de uma maneira absolutamente distinta da nossa. Então o modelo da visão dela eram os chamados povos caçadores-coletores, porque eram povos que não destruíam a natureza, estabeleciam com a natureza uma relação de troca. E o professor Miguel, ele tinha uma atuação muito grande no sul do estado do Amazonas, principalmente com um povo indígena chamado Tenharim. Foi onde ele fez o doutorado dele. Ele era um grande conhecedor porque ele trabalhou com a documentação histórica de vários séculos de uma região chamada Tapajós Madeira, que é toda aquela região entre o Rio Madeira e o Rio Tapajós, no sul do estado do Amazonas. A dissertação de mestrado do professor Miguel Menendez hoje é uma referência de estudos etno-históricos daquela região. Então, pessoal, aí o que eu estava pensando, depois da conversa de ontem, que tudo aquilo que nós falamos, era fazer uma gravação para o pessoal de São Paulo e de Brasília, que eles estão sabendo, eles já estão por dentro da situação da delimitação das áreas Tenharim do Marmelos e do Igarapé Preto. E como que estava também a situação com a mineração lá no Igarapé Preto. Então acho que a gente poderia falar um pouco como tinha ficado a questão da delimitação quando no ano passado a equipe da FUNAI passou
aqui no Marmelos e no Igarapé Preto, e fez a delimitação por uma portaria que o presidente da FUNAI, pela qual o presidente da FUNAI pediu a delimitação dessas duas áreas, da área do Marmelos e da área do Igarapé Preto. E então essa delimitação ela foi um pouco complicada, não? Porque aqui para começar, aqui no Marmelos tinha aquele problema Arara. do arara, certo? Do castanhal e do seringal do Igarapé do Inferno. Sim. E então eu me lembro que a coisa foi bastante complicada. Eu participei nessa delimitação como coordenador do grupo de trabalho, junto com o Francisco Nogueira da FUNAI e o Irani, que era o funcionário do INCRA. E ele então orientava pessoas com um trabalho nessa interface entre história e antropologia, e a professora Silvia com a questão das adaptações dos povos indígenas em diferentes ambientes. Eu, por exemplo, fui orientando do professor Miguel Menendez, e naquela época a Unesp tinha um campus avançado na cidade de Humaitá, que é uma cidade que fica no sul do estado do Amazonas. Então, em média, 30 alunos da universidade inteira iam lá com atuação em medicina, da odontologia, e a gente ia para a área socioeconômica para dar um apoio para os atendimentos de saúde e educação junto das comunidades indígenas, com uma ênfase muito grande na atuação do professor Miguel Menendez ali. Foi dali que saiu, por exemplo, a minha monografia e vários outros estudos feitos nesse contexto do CEIMAN. No final dos anos 80, o professor Miguel Menendez ficou muito doente, num diagnóstico que demorou para se ter clareza do que era, e acabou falecendo precocemente, eu acho que na época com cerca de 40 anos de idade, que foi um impacto muito grande para a universidade, para a professora Silvia em particular, que tinha uma relação muito importante de trabalho e de confiança com ele, e para todo o grupo do CEIMAN. E com o falecimento dele, a professora Silvia levou adiante o projeto do CEIMAN, que ela tinha tido inicialmente, que ela tinha fundado, e depois ele chegou dando apoio, e ela então passou a denominar o Centro de Estudos Indígenas como Centro de Estudos Indígenas Miguel Ángel Menendez, CEIMAN, que é como a gente tem o nome ainda hoje. 30 anos atrás, cheguei aqui na Unesp de Araraquara, em 1993. Ao adentrar no curso de Ciências Sociais, conheci a professora Silvia, que me orientou na Bolsa PAI, que era uma bolsa de apoio a estudante carente. Daí em diante, eu continuei trabalhando com a professora Silvia desde a graduação até a minha formação no doutorado. A Bolsa PAI, conhecida como o Plano de Apoio ao Estudante Carente. Mas você tinha que realizar pesquisa, participar de um espaço, né, institucional. No meu caso, eu sempre fui interessado pela questão indígena, mesmo antes de entrar na universidade. Fiquei sabendo da professora Silvia de Carvalho e encontrei com ela. Ela estava no processo de aposentadoria, mas mesmo ela aposentada, ela continuava o trabalho dentro da universidade e me aceitou orientar. E aí eu comecei a desenvolver o trabalho dentro do CEIMAN sobre essa orientação. E na continuação da pesquisa sobre a temática indígena, fazendo leituras, visitando aldeias, a gente foi construindo processos de estudos, uma iniciação científica sobre o pensamento selvagem, né, e a questão ecológica. E aí essa temática ela foi desenvolvida junto com a professora Silvia, tanto na especialização, que trabalhou essa temática, tanto no mestrado como no doutorado. A professora Silvia, no meu entendimento, a grande importância dela é que ela nasce na Suíça, vem para o Brasil, né, atraída por essa questão da mitológica dos povos indígenas. Uma vez ela relatou para mim que ela trabalhou nas Casas Bahia, né, no momento principal, assim, no momento que ela estava estudando na USP, foi contemporânea, né, de Fernando Henrique Cardoso, de outros pensadores, e ela escreve uma tese de doutorado dela, que é Jurupari, Estudo de Mitologia Brasileira, onde ela declara que ela adentra o mundo da teoria marxista a partir das mitologias. Então, a partir da leitura que ela fez dos mitos, dos povos tradicionais, ela adentra dentro de uma postura teórica
ligado ao marxismo. Ela tenta especificar o que? Ora, os povos indígenas, eles são produtores de cultura, mas eles têm que ter o espaço, né, para ter isso, né? Então aí ela começa a ter um trabalho de extensão, de divulgação da importância dos povos indígenas para a sociedade brasileira. Essa sempre foi a grande temática da professora Silvia. Qual é a importância de populações tradicionais indígenas no Brasil para a sociedade brasileira como um todo? Aí ela tinha um esforço de levar essa discussão não só para o âmbito universitário, mas também para o âmbito das escolas, das bibliotecas, do ensino médio, do ensino fundamental. Ela tem uma capacidade teórica incrível, no meu entendimento, né? Uma pessoa muito inteligente, fala várias línguas, né? E ao mesmo tempo ela tem uma simplicidade. Ela tem uma pessoa que te apoia, né? A questão da gratidão. Hoje em dia, vamos supor assim, é moda falar gratidão. A professora Silvia, para mim, ela é a expressão da gratidão. O CEIMAN, ele sempre teve a participação dos estudantes da graduação, de pós-graduação, de professores da Unesp, de outras universidades, dos povos indígenas, tanto do Brasil como fora do Brasil, e sempre teve o foco, né, de constituir uma ação de extensão, uma ação de pesquisa. Estou no CEIMAN desde 2020 e agora eu estou dentro do projeto FAPESP, SEDUC, ProEduca. Faço parte do CEIMAN desde o começo da minha graduação. Atualmente, agora eu estou integrado também como bolsista TT1. Estou no primeiro ano de Ciências Sociais aqui na Unesp de Araraquara e estou participando de um projeto da FAPESP. Diálogos Simétricos, Educação, Culturas e Territorialidades, onde a gente teve a oportunidade de fazer o trabalho de campo em 3 escolas, né? Sendo delas 2 escolas indígenas, uma que fica em Ubatuba, que é a aldeia Renascer, Vitiguaçu, e outra que fica em Peruíbe, na aldeia em Amandumirim. São escolas de povos indígenas Tupi-Guarani e Guarani-Mimbiá. E uma escola de Araraquara, né, que é de onde a gente está falando agora, que é conhecida mais como Machadinho. E o nosso projeto é sobre educação de base, então a gente faz essa ponte entre essas 2 aldeias e a escola daqui, escola não indígena, para a gente poder integrar essas 3 escolas. A ideia vem a partir da Lei 11.645. A gente vai fazer um diálogo entre escolas indígenas e não indígenas, para que a partir daí a gente consiga ter um material junto com a conversa, né, com os povos indígenas, para que eles também consigam nos instruir a melhor maneira de colocar a pauta indígena dentro das escolas não indígenas, para que assim a gente diminua o preconceito estrutural que está dentro da nossa sociedade. A nossa ideia foi conversar com os professores e com os alunos e ver quais eram os problemas que estavam tendo em cada uma dessas escolas e trabalhando esses escopos também dentro da formação dos professores na universidade. Então era um diálogo entre todas essas esferas e que buscou ser o mais igual possível, o mais simétrico possível, sem que fosse um estudando o outro, mas se complementando nesse diálogo. Então, primeiro a gente foi para Ubatuba e depois a gente foi para Peruíbe, mas um tópico que era igual, uma demanda que os povos indígenas levantaram, era justamente criar alguma política que pudesse diminuir o preconceito estrutural com esses povos. Justamente essa visão, às vezes, que o material didático desde a escola coloca os povos indígenas ainda numa visão de 500 anos atrás, material didático escolar, que eles só andam trajados com as vestimentas de cada povo, que eles andam nus, que eles não têm acesso à informação, que eles moram no meio da floresta, como se não pudesse ter indígenas em contexto urbano. Esse projeto ele tem uma probabilidade de 2 anos, mas também pode ser estendido. O pessoal está muito feliz, tanto nós aqui, não indígenas, né, como os indígenas também. E eu espero que de alguma forma isso possa reverberar na sociedade e a gente consiga ver os frutos que esse projeto tem a colher. Obrigada. O CEIMAN já era uma vanguarda, porque ele trazia para a discussão não só especialistas, não só pesquisadores, mas a própria população indígena. Porque a professora Silvia tinha contato com outros pesquisadores, né, da Europa, com o qual ela se relacionava no sentido de pesquisa e que agregava esse conhecimento, que ampliava esse conhecimento. Então o CEIMAN ele é um espaço de conhecimento, de ação e de política e de extensão. O CEIMAN, antes de ser um grupo de pesquisa, um grupo de extensão, ele é também um grupo que pensa politicamente a questão indígena. Isso aqui são sementeiras de Jequitibá. E segundo a língua indígena, Jequitibá é o gigante da floresta. São as vozes, o eco da natureza
que sempre dá mensagem: observar o eco da natureza. Atuo como professor do programa de pós-graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal de Uberlândia. Também estou vinculado como pesquisador a uma organização não governamental chamada Fundação Araporã e tenho, ao longo da minha trajetória, desenvolvido pesquisas que procuram relacionar os estudos de arqueologia com antropologia. Eu me formei em Ciências Sociais na Unesp, depois me especializei em História Indígena pelo Centro de Estudos e Pesquisa do Litoral, fiz o meu mestrado e meu doutorado na Universidade de São Paulo, no Museu de Arqueologia e Etnologia. Depois voltei para Araraquara como professor e depois pós-doutorando no Departamento de Antropologia e também continuei num segundo pós-doutorado em Antropologia já no Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia. Eu venho para Araraquara para fazer Ciências Sociais em 1992 e a professora Silvia de Carvalho, ela foi a minha professora no meu primeiro ano. E na minha trajetória, nessa relação de proximidade com o CEIMAN, no meu caso foi bastante oportuno. Conhecendo a Silvia como professora, eu pleiteei, na época, se chamava Programa de Assistência Estudantil, e seria necessário pensar um projeto de trabalho com um professor e procurei a Silvia. E, para minha surpresa, ela já me propõe, eu diria, o primeiro projeto que ela vai percorrer toda a minha vida acadêmica, que foi trabalhar com uma coleção etnográfica de um museu do município de São Carlos. O museu havia procurado o Centro de Estudos Indígenas e a professora Silvia, e a professora Silvia me pergunta se eu não gostaria de trabalhar com uma coleção etnográfica. Já começava a me despertar também para a questão da etnografia, mas principalmente dos objetos. E esse projeto é marcante, porque ele vai, até hoje, percorrer a minha vida acadêmica, porque eu continuo sendo um pesquisador de coleções musealizadas. Em paralelo ao desenvolvimento do projeto, ela também me oferece duas leituras de duas pessoas que foram também e continuam, de certa forma, sendo marcantes na minha história acadêmica. A primeira foi a tese de doutorado do Miguel Ángel Menendez e um outro pesquisador que foi o Francisco Noeli. Então a Silvia já nesse momento me oferece um projeto ligado à coleção etnográfica musealizada e duas teses, uma tese e uma dissertação, focando na história indígena e na etnografia e na arqueologia. Um dos aspectos importantes que eu considero do CEIMAN foi fazer um movimento de extensão no município de Araraquara. Nós sempre tivemos uma prática de fazer exposições. A partir do momento em que o município de Araraquara, que ela detinha uma coleção arqueológica de lâminas de machado que estavam salvaguardadas pelo Museu Histórico. E nós ficamos sabendo que o município, a antiga diretora de Educação e Cultura, iria se desfazer dessa coleção arqueológica porque ela entendia que essa coleção não cabia no Museu Histórico. A partir dessa informação, nós começamos um movimento procurando trazer as informações associadas à importância do patrimônio arqueológico em associação também com a própria história não contada pelo município de Araraquara, que está associada à história indígena. Isso acontece em 1999, a equipe, que até então eram alunos de iniciação científica do CEIMAN, já estão começando os seus projetos de pesquisa de pós-graduação e, a partir então dessa informação que o município de Araraquara iria se desfazer de uma coleção de material arqueológico, nós começamos um movimento no município de Araraquara, principalmente no campo da educação patrimonial, mostrando para as pessoas, para os moradores, mas também os poderes constituídos no município, principalmente o poder público municipal, a respeito da importância desse patrimônio, a própria história de Araraquara. Esse movimento foi tomando corpo e que deu origem, então, ao projeto de constituição do Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara, que é exatamente aonde nós estamos.
facilitar, né, e aperfeiçoar principalmente a captação de recursos para investimento em projetos em área indígena, né, a professora Silvia e a equipe do CEIMAN cria a Fundação Araporã. Isso acontece em 1994, né, no sentido de criar as condições, então, para fazer com que a possibilidade de você captar recursos e investir em projetos de apoio à causa indígena pudesse, então, ser desenvolvido. Isso faz, então, com que a Fundação Araporã ela se estruture, né? E ao longo de 10 anos, a professora Silvia de Carvalho, estando à frente da Fundação Araporã, ela cria as condições para que, então, os projetos, cria a estrutura e as condições para a captação de recursos para o desenvolvimento de projetos em área indígena. E passo, então, a assumir a Fundação Araporã em 2007. Eu assumo esse compromisso, então, de dar continuidade aos trabalhos que a professora Silvia de Carvalho vinha realizando. Nós reestruturamos a Fundação Araporã e criamos, então, uma estrutura de apoio que continua tendo como foco, né, o direito à causa indígena, né, mas também ampliando para outros temas. Nós organizamos a Fundação Araporã em 4 grandes grupos, né? Então, o grupo de estudos arqueológicos, que é o GEA, o grupo de educação patrimonial, o grupo de relações étnico-raciais e o grupo de musealização e patrimônio. Todo o esforço da equipe técnica hoje da Fundação Araporã é no sentido, então, de criar as condições para que o desenvolvimento ambiental e cultural, né, possa ser valorizado cada vez mais no Brasil como um todo, mas de modo particular na nossa região, no estado de São Paulo. Alegria imensa estar aqui para falar da professora Silvia. Eu comecei a fazer Ciências Sociais aqui em Araraquara em 1999, mas eu fui estudante do CEIMAN de 2001 a 2006. Em 2020, eu fui para um Fórum Social Mundial e lá no Parque do Guaíba tinha uma casa indígena. E eu já sabia que tinha esse grupo de estudos aqui em Araraquara, ligado à antropologia, mas eu preferia, na época, estar estudando literatura. E aí eu esperei um pouquinho. Mas quando eu participei desse evento, foi muito forte a presença daquela vida, daquela energia. Então eu decidi que eu gostaria muito de participar do CEIMAN. E eu tinha muita amizade com pessoas que também eram do CEIMAN, como Marivaldo, Robson. E aí em 2021 eu fui conversar com a professora Silvia. Eu fui até a casa dela, ela recebe a gente muito bem sempre, com café, comida. Perguntou quem eu era, de onde eu vinha, quem eram meus pais. E como o Marivaldo já tinha contado para ela que eu já trabalhava com teatro, ela tirou da gaveta um projeto que era fazer uma análise literária do Márcio Souza, que é um escritor de Manaus, para trabalhar antropologia e literatura. E eu adorei o tema e eu fui para uma bolsa de iniciação científica pela literatura, pela letras, que o CEIMAN sempre foi multi, né? Gente de todo lugar, de vários campos, e ela, mesmo, né, professora das Ciências Sociais, ela orientava no curso de letras. Então eu estudei na minha graduação o Márcio Souza e literatura, teatral e antropologia. E a gente passou esse 2001 estudando, e aí até que ela falou assim: Rosana, vamos encenar essa peça? A maravilhosa história do sapo Tarubequê. Falei, vai, vamos! E ela simplesmente organizou tudo. Ela falou com pessoas que poderiam ceder um espaço pra gente ensaiar, ela chamou alguém pra gente, pra fazer a direção, ela imprimiu os textos, que ela sempre teve essa decisão e de manifestação. E aí foi incrível, porque fomos eu, Marivaldo, Robson, a Graziella, a Silvinha Paz, o Lelo, que já faleceu. Todos nós tínhamos um personagem e começamos a estudar. E ela, lógico, né? Foi a primeira a decorar tudo, foi a primeira a fazer todo o seu figurino. E foi um momento muito, muito especial, muito divertido, porque a gente já tinha contato com a professora, com a antropóloga, né? Livre docente, cheia de sabedoria. E ali ela estava com a gente como parceira de teatro, como atriz. E muito solícita e muito firme em chamar todo mundo para fazer o que era preciso fazer. E aí foi um sucesso e foi muito divertido. Foi uma experiência que todos nós que participamos, a gente não esquece jamais. E aí, desse trabalho, eu comecei com outras pessoas, com
convidando, né? E ficou uma parte dentro do CEIMAN para esses estudos de teatro e antropologia, que era onde eu circulava ali, representando peças dentro da ameríndia, peças sempre com temática indígena. A gente fazia as adaptações de mitos indígenas, sempre com um olhar muito cuidadoso para não ferir o que era, né, a história mesmo do povo. E ela, conversando com todo mundo ali nas ameríndias, surgiu a possibilidade da gente apresentar uma das peças numa aldeia indígena. E ela era assim, decidida. Então ela financiou esse trabalho pra gente, e até Icatu, que é pertinho ali acho que é o município de Braúna, e a gente foi lá, apresentou a peça, voltou. Então ela é essa professora que disponibilizava que assim o seu estudo não ficasse só naquela parte teórica, fundamental e incrível, mas ela sempre estava aproveitando o que ela via de potência. Como eu trabalhava com teatro, vamos organizar o que for possível para levar isso para a aldeia, para a ameríndia, vamos nós fazer teatro. E isso, assim, poxa, é incrível, né? Tá num grupo de estudos da universidade e já faz um tempo, e para você ver como que ela sempre foi à frente do seu tempo, né? Possibilitando que a gente realizasse sonhos nossos e colocasse em prática a criatividade e organizasse. Isso, assim, é incrível para uma professora, para uma acadêmica. Então a professora Silvia é essa professora, é essa referência, assim, de cientista. Muito afeto, tem muita verdade, porque ela puxava a gente, falava, olha, você está estudando, você está fazendo isso, está tentando aprender outra língua, o que você quer? Disponibilizando a força necessária para que a gente não parasse. Então uma frase que ela sempre me dizia, é preciso ter continuidade. Você está dando continuidade? Você está entusiasmada e está continuando a fazer o que é preciso? Então hoje eu decidi, por escolha e vocação, não seguir carreira como cientista. Então eu continuei com os meus trabalhos artísticos e hoje eu sou uma colaboradora da Fundação Araporã, fazendo desde contação de histórias sobre a cidade, dentro dos projetos que a Fundação cria, também com a Feira Indígena. E então, como ativista hoje, eu me coloco, e também seguindo essa orientação dela, hoje eu também sou professora de trabalho com música e teatro na escola pública, e nós, assim, conseguimos há uns 14 anos trabalhar com literatura indígena, criando espetáculos inteiros com a temática indígena, colocando em prática, dando continuidade para além dos muros da universidade, que é tão fundamental, mas também exige uma vocação para você seguir. Hoje, assim, eu trago comigo todos esses ensinamentos dela, de afetividade, de comprometimento, de dar continuidade para esse universo lúdico da criançada, que ela era assim também com a gente, acolhendo todas as pessoas. Não tinha uma reunião do CEIMAN que ela não levava comida. Ela colocava todo, assim, suco, comida, salgadinho, bolo. Ela sabia conduzir para a gente realizar o que era preciso, nesse sentido de dar continuidade ao trabalho. A professora Silvia de Carvalho, para mim, é essa mulher comunista que sempre se colocou vivendo no espaço que ela tinha para viver o comunismo. Então essa busca de confraternizar, de estar junto, de compartilhar, reflete muito o que ela é em essência, não só na teoria. Ela sempre convocou a gente para viver e ser no espaço que a gente tiver, com o que a gente tivesse para fazer. E isso faz com que ela seja uma mulher muito, que ela é e representa para mim essa grandiosidade de ser humano, professora, cientista, livre-docente e amiga, e alguém da família, e alguém que troca nesse nível de afeto e conhecimento. Isso é o que torna ela uma professora por inteiro. Ela é alguém total, como diz uma música, uma poesia que a Selmar canta. Se eu for pensar em alguém, em pessoas que são totais, ela é um ser total para mim.